Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 27 ao 29, que nos diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse texto ele nos diz quando os discípulos estão atravessando o mar. E na quarta vigília da noite veio sobre eles uma tempestade que assolava o barco e deixou os discípulos assustados, amedrontados com isso. E em determinado momento eles veem um vulto andando por sobre o mar. Eles começam a assustar, a gritar mais assustado ainda, e alguns deles clamando que era um fantasma, começando a gritar. E aí Jesus então chega a eles e traz essa palavra, Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não precisa temer sobre isso. Sim, diante dessa situação, Pedro traz essa palavra com muita ousadia e lança diante de Jesus essa palavra. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. O que Pedro quer falar com isso? Que somente Jesus poderia fazer com que ele andasse por sobre as águas. Somente Jesus. Qualquer outra situação, qualquer outra pessoa não poderia dar essa ordem. E Jesus então fala para ele: vem. Jesus, nesse momento, diante daquilo que Pedro coloca a ele: se é tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E quando Jesus fala: vem, Jesus está desafiando Pedro na sua fé. Se você, Pedro, com certeza, em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Se você crer em mim, Pedro, você vai enfrentar os seus medos, vai enfrentar os obstáculos, vai enfrentar essa tempestade e vai descer do barco e andar por sobre as águas. Sim, há momentos que o Senhor também nos desafia a enfrentarmos os nossos obstáculos, os nossos medos, como está acontecendo com Pedro, que está assustado, mas mediante a palavra de Jesus, que ele crer que Jesus pode todas as coisas, então ele desce. E versículo 29, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Preste atenção, diante do desafio de Jesus lançado a ele. Ele confiou nas palavras de Jesus, venceu os seus medos, as tempestades que estavam à sua volta. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Eu não sei, a você que nos assiste, quais são as tempestades que você está enfrentando nesse dia, nessa semana. Eu não sei quais são as tempestades, mas eu quero te falar que em meio a essas tempestades, talvez você esteja assustado, como os discípulos estavam, como Pedro aqui estava. Talvez você esteja numa situação desesperadora, mas a palavra de Jesus, assim como ele falou para Pedro, também é para você, também é para nós. Vem que eu te farei andar por sobre as águas. Vem que eu te farei com que os seus problemas se acabem, porque comigo você vai superar todos os seus problemas. Essa é a palavra de Jesus para nós, em meio às suas tribulações, aos seus problemas. Pedro desceu daquele barco,
enfrentou os medos e caminhou por sobre as águas, porque ele acreditou, porque ele creu na palavra do Senhor. E ele sabia que o quanto Jesus poderia fazer, porque sobre ele está todo o poder. Que nós também possamos crer e atender aquilo que o Senhor tenha falado para nós. Para Pedro, ele falou, vem. Talvez para você ele esteja falando a mesma coisa, ou esteja falando, levante-se, não fique prostrado diante dessa situação, venha, a mim, que eu farei com que você ande por cima de todos os seus problemas. Para isso você precisa vencer o medo e atender a palavra do Senhor. E diante dessas palavras, diante desse texto, nós possamos refletir e entregarmos a nossa vida ao Senhor e atendermos ao chamado do Senhor. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória. Amém.